O caderno, ele nunca caiu do céu. Nenhum deus da morte estava entediado o suficiente para jogar um brinquedo no mundo humano. No, Light, you weren't actually a god back then. Kira nunca existiu. Nenhum criminoso morreu misteriosamente de ataque cardíaco. Nenhuma transmissão mundial foi interrompida por uma execução ao vivo. Nenhuma força-tarefa foi formada. Chefe, aguenta firme, está tudo bem? Mog, você não está vendo aquela... Nenhum L cruzou o caminho de um prodígio japonês. Mas isso não significa que Light Yagami teria sido apenas mais um estudante comum. Que antes do poder já existia a ambição. Antes do caderno já existia o julgamento. E antes de Kira já existia um jovem que acreditava ser superior. Light Yagami, ele não começou como um vilão. Ele começou como uma promessa. E talvez isso seja ainda mais assustador. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Light Yagami, ele não era comum. Ele era o melhor aluno do Japão. Notas perfeitas, raciocínio lógico excepcional, memória fotográfica, capacidade estratégica fora da curva, atlético, educado, carismático e respeitado por professores e colegas. O tipo de jovem que qualquer sociedade chamaria de futuro brilhante. Filho de Soichiro Yagami, chefe da polícia, um homem íntegro, um símbolo de justiça. Light cresceu dentro da lei, dentro da ordem, dentro da ideia de que o mundo funciona quando as regras são seguidas. Mas havia algo que ninguém via. Ele estava entediado, profundamente entediado. A rotina escolar não o desafiava. Os debates morais pareciam rasos. As pessoas ao seu redor pareciam previsíveis. E então, antes mesmo de qualquer caderno cair do céu, ele disse: Esse mundo está podre. Essa frase veio antes de Ryuki, antes da primeira morte, antes da sensação de poder. Isso importa, porque significa que o problema nunca foi o objeto. Era a visão de mundo. Light não apenas via falhas na sociedade, ele via incompetência, ele via corrupção, ele via um sistema que para ele era fraco. E mais importante, ele se via como a solução. Essa é a semente. Todo grande reformador começa acreditando que pode melhorar o mundo. Todo tirano também. A história, ela tá cheia de homens que acreditavam possuir clareza moral absoluta. Napoleão Bonaparte, um estrategista brilhante, prometia reorganizar a Europa sob princípios racionais. Maximilian iniciou o período do terror acreditando estar purificando a França da corrupção. Ambos começaram como idealistas. Ambos acreditavam estar certos. A diferença entre um reformador e um tirano, muitas vezes, é apenas a quantidade de poder que eles recebem. Light possuía 3 ingredientes perigosos: inteligência superior, moral simplificada, convicção absoluta. Ele viu o mundo em categorias binárias: certo, errado, culpado e inocente, sem espaço para nuances. E quando alguém com essa mentalidade recebe poder absoluto, a dúvida desaparece. O Death Note, ele não criou esses elementos, ele apenas acelerou o processo. Sem um caderno, o que aconteceria? É aqui que a história fica interessante. Nessa linha do tempo, Ryuki nunca aparece. Nenhum caderno cai, nenhuma tentação sobrenatural surge. Light segue o caminho óbvio: faculdade de Direito, primeiro da turma, estágio no Ministério Público, carreira meteórica. Talvez um promotor, talvez um juiz, talvez até mesmo um político. E aqui está o ponto crucial. Sem esse poder divino, Light precisaria vencer dentro do sistema. Ele não poderia simplesmente escrever nomes. Ele teria que argumentar, convencer, manipular narrativas, influenciar leis. Ele se tornaria um promotor implacável, frio, preciso, obcecado por combinações. Defensor de penas máximas, tolerância zero, reformas rigorosas, discursos eloquentes, popularidade crescente,
A mídia adoraria ver ele. Jovem prodígio combate o crime com firmeza histórica. Isso seria o que todos iriam dizer sobre Light. Ele não seria o Kira, mas começaria a se aproximar da mesma essência, controle. Porque o objetivo nunca foi apenas matar criminosos. Era reorganizar o mundo, mas o mundo real, ele é imperfeito. Criminosos escapam por falhas técnicas, provas são descartadas por irregularidades processuais, advogados exploram brechas, a corrupção ela existe, testemunhas mentem, o sistema é lento, burocrático, humano. E Light descobriria algo que Kira nunca precisou enfrentar: complexidade. O mundo não é binário, não é simplesmente bom contra mal. É cinza. E Light odeia o cinza. Ele odeia a incerteza, ele odeia a imperfeição. Ele odeia a ideia de que alguém culpado possa sair livre. E a pergunta central: ele aprenderia humildade? Ou radicalizaria ainda mais? Talvez começasse a defender vigilância extrema. Talvez pressionasse por leis que reduzissem direitos civis. Talvez acreditasse que a liberdade é um preço aceitável pela segurança. Sem o Death Note, o conflito não seria sobrenatural. Ele seria político. E talvez ainda mais realista. Um mundo sem o Kira, o L nunca pisaria no Japão. Nunca haveria o maior duelo intelectual da história dos animes. Nunca existiria o símbolo do novo deus. A taxa de criminalidade seguiria seu fluxo natural, sem quedas bruscas, sem execuções em massa, sem culto global. Mas o mundo seria melhor? Ou apenas menos consciente de seus próprios monstros? Porque Kira expôs algo desconfortável. Bilhões de pessoas estavam dispostas a apoiar assassinatos, desde que acreditassem que era por justiça. Sem o Kira, esse apoio continuaria escondido, latente, silencioso. Talvez o mundo fosse mais estável, mas também mais complacente. Existe uma frase famosa: o poder corrompe. Mas talvez essa frase ela esteja incompleta. O poder ele não transforma, ele simplesmente revela. Light não se tornou Kira por acidente. Ele se tornou Kira porque finalmente recebeu a permissão para agir sem consequência, a permissão para julgar sem contestação, a permissão para decidir quem merece viver. Sem o Death Note, ele talvez nunca matasse, mas ainda buscaria a influência, ainda buscaria o controle, ainda buscaria moldar o mundo à sua imagem. Porque o desejo central nunca foi violência, foi superioridade. E isso é profundamente humano. A diferença entre Light e o resto do mundo não é a existência do desejo, é a ausência de limites quando o desejo encontra o poder. No fim de tudo, o Death Note não criou um deus. Ele revelou um homem que já acreditava ser superior. Sem o caderno, o mundo talvez fosse mais seguro, mas o Light ainda estaria lá, observando, julgando, planejando, esperando. Talvez em um tribunal, talvez em um gabinete político, ou até mesmo em um cargo que permita decidir destinos de forma legal. Porque o verdadeiro perigo nunca foi o caderno de fato, foi a mente que o segurou. E agora eu te pergunto, se você tivesse o poder absoluto, você seria diferente? Ou apenas revelaria o que já existe dentro de você? E se você gosta de análises profundas como essa, se inscreve no canal agora, cara. Porque aqui a gente não fala só de anime. A gente fala sobre poder, moral, psicologia e as ideias que moldam o mundo através desse universo geek maravilhoso. Deixe nos comentários, o Light teria se tornado um herói ou apenas um tirano mais sofisticado? E qual outro personagem você quer ver em um universo alternativo?